Olá, meus queridos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus. Este canal é para edificar a sua vida através da palavra de Deus. E eu agradeço você ter clicado nesse vídeo. Peço que você deixe o seu like para ajudar este canal a levar esta mensagem para outras pessoas. Se você ainda não for inscrito, se inscreva para que o canal possa crescer e assim muita gente possa ser alcançada com palavras de ânimo, com palavras de esperança, com palavras que vêm do trono dos céus. Amém? Olá, meus queridos, estamos começando uma série de estudos baseado na palavra de Deus, a criação, o Deus Criador. Bom, diante de tantas opiniões de estudiosos, teólogos, cientistas, antropólogos, pessoas que são formadas, são doutores nas academias, existem muitas teorias, em relação à criação. Mas o nosso objetivo aqui é levar o conhecimento da palavra de Deus para você. Nós vamos começar a partir do capítulo 1, versículo 1, que fala assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós vamos falar agora sobre o Deus da criação. Deus se revela na Bíblia como um ser infinito, eterno, autoexistente e como a causa primária de tudo que existe. Então Deus, ele é infinito, é eterno, autoexistente e ele é a causa primária de tudo que existe. Então tudo existe através de Deus, do Senhor, Nunca houve um momento em que Deus não existisse. E essa informação é muito importante, porque Deus é eterno. Amém? Conforme está escrito e afirma, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Este é um salmo de Moisés, Salmo 90, versículo 2. Em outras palavras, Deus existiu eterna e infinitamente antes de criar o universo finito. Ele é anterior a toda a criação, no céu e na terra, e está acima e independe dela. Vejamos o que está escrito, o que o apóstolo Paulo escreve na primeira epístola a Timóteo. Ele fala assim: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a que nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra, o poder, sempre eterno. Amém. Essas palavras expressam a transcendência de Deus, que Deus é diferente independentemente da criação, homens, anjos, espíritos ou coisas físicas ou materiais. Deus não deve ser jamais nivelado aos seres humanos ou qualquer outro ser que ele criou. Seu ser é uma existência pertencente a uma dimensão totalmente diferente. Ele habita numa esfera de vida perfeita e pura, em tudo acima da sua criação. Ele não é parte da sua criação, nem sua criação é parte dele. Além disso, os crentes não são Deus e nunca serão deuses, como afirma a nova era.
Sempre seremos seres limitados e dependentes de Deus, mesmo na era do porvir. Embora exista uma distinção extrema entre Deus e toda a criação, Deus também está presente e ativo em todo o mundo. Ele vive e se manifesta entre seus fiéis, que se arrependem dos seus pecados e vivem pela fé em Cristo Jesus. Amém? Já na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 5, no verso 16, fala assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, os visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, toda a criação, Deus que criou tudo por ele e para ele. Então, a ele seja a honra e a glória para todo sempre. Amém? Deus também, ele se revela a nós como um ser pessoal que criou Adão e Eva à sua imagem. Porque Adão e Eva foram criados à imagem de Deus e podiam comunicar-se com ele e também com ele ter comunhão de modo amoroso e pessoal. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Deus também se revela como um ser moral que criou tudo bom e, portanto, sem pecado. Ao terminar a obra de criação, completou tudo o que fizera e observou que era muito bom. Gênesis capítulo 1, verso 31. Posto que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, eles também não tinham pecado. O pecado entrou na existência humana quando Eva foi tentada pela serpente, ou Satanás. Capítulo 3 de Gênesis. Como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele fala: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Em Apocalipse 12, capítulo 12, verso 9, fala assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Amém? Então, nessa primeira parte do nosso estudo, falando sobre a criação, nós entendemos que todas as coisas foram criadas por Deus. Deus criou tudo, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, seja elas quais forem. Tudo foi criado por Deus. E Deus, quando ele fez tudo isso, ao final de tudo, ele viu que tudo era bom. Então Deus criou tudo de bom, de perfeito para nós. Acontece que no capítulo 3 do livro de Gênesis, nós vimos a tentação da serpente para com a humanidade, para com o homem. Tentou Eva, Adão, e através dele entrou o pecado no mundo e todos pecamos, né? Todos nós nos tornamos pecadores e como pecadores estamos separados de Deus. Como nós vimos no primeiro versículo de Gênesis 1:1, fala assim: Deus criou todas as coisas em os céus e a terra. O verbo criar, no hebraico bará, é usado exclusivamente em referência a uma atividade que somente Deus pode realizar.
significa que, num momento específico, Deus criou a matéria e a substância que antes nunca existira. Aqui nós vemos no capítulo 1, no versículo 3, quando fala assim: a palavra hebraica para a luz, quando ele fala haja luz, refere-se às ondas iniciais de energia luminosa atuando sobre a Terra. Posteriormente, Deus colocou luminares, literalmente luzeiros, nos céus, como grandes geradores e refletores permanentes das ondas de luz. O propósito principal desses luzeiros é servir de sinais demarcadores das estações, dias e anos. A Bíblia diz que no princípio da criação, a terra estava informe, vazia e coberta de trevas. Naquele tempo, o universo não tinha a forma ordenada que tem agora. O mundo estava vazio, sem nenhum ser vivente e destituído do mínimo vestígio de luz. Passada essa etapa inicial, Deus criou a luz para dissipar as trevas, deu forma ao universo e encheu a terra de seres viventes. O método que Deus usou na criação foi o poder da sua palavra. Repetidas vezes está declarado: e disse Deus. Em outras palavras, Deus falou e os céus e a terra passaram a existir. Antes da palavra criadora de Deus, eles não existiam. Toda a Trindade, e não apenas o Pai, desempenhou sua parte na criação. O próprio Filho é a palavra, verbo, poderosa, através de quem Deus criou todas as coisas. No prólogo do Evangelho segundo João, Cristo é revelado como a eterna palavra de Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 3. Semelhantemente, o apóstolo Paulo afirma que por Cristo foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Finalmente, o autor do livro de Hebreus afirma enfaticamente que Deus fez o universo por meio de seu Filho. Hebreus 1, 2. Semelhantemente, o Espírito Santo desempenhou um papel ativo na obra da criação. Ele é descrito como pairando ou se movia sobre a criação, preservando-a e preparando-a para as atividades criadoras adicionais de Deus. A palavra hebraica traduzida por Espírito, Ruach, também pode ser traduzida por vento e fôlego. Por isso, o salmista testifica o papel do Espírito ao declarar: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Salmo 33, 6. Além disso, o Espírito Santo continua a manter e a sustentar a criação. Como podemos ler no Salmo 104, onde vem falando que a glória de Deus é manifestada na criação e na conservação de todas as coisas, como está aqui no versículo 30, que fala assim: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra.
o propósito e o alvo da criação. Deus tinha razões específicas para criar o mundo. Primeiro, Deus criou os céus e a terra como manifestação da sua glória, majestade e poder. Davi diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Lá no Salmo 19, 1. Ao olharmos a totalidade do cosmos criado, desde a imensa expansão do universo, a beleza e a ordem da natureza, ficamos tomados de temor reverente ante a majestade do Senhor Deus, nosso Criador. Segundo, Deus criou os céus e a terra para receber a glória e a honra que lhes são devidas. Todos os elementos da natureza, o sol, a lua, as árvores das florestas, a chuva e a neve, os rios e os córregos, as colinas, as montanhas, os animais e as aves, rendem louvores ao Deus que os criou. Quanto mais Deus deseja e espera receber glória e louvor dos seres humanos. Terceiro, Deus criou a terra para prover um lugar onde o seu propósito e alvos para a humanidade fossem cumpridos. Primeiro, Deus criou Adão e Eva à sua própria imagem para comunhão amorável e pessoal com o ser humano por toda a eternidade. Deus projetou o ser humano como um ser trino e uno, corpo, alma e espírito, que possui mente, emoção e vontade, para que possa comunicar-se espontaneamente com Ele como Senhor, adorá-lo e servi-lo com fé, lealdade e gratidão. Deus desejou de tal maneira esse relacionamento com a raça humana que, quando Satanás conseguiu tentar Adão e Eva a ponto de se rebelarem contra Deus e desobedecer ao seu mandamento, ele prometeu enviar um Salvador para redimir a humanidade das consequências do pecado. Quando lemos em Gênesis capítulo 3, versículo 15: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás os calcanhares. Quando está escrito esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás os calcanhares, este versículo contém a primeira promessa implícita do plano de Deus para a redenção do mundo. Prediz a vitória final da raça humana e de Deus contra Satanás e o mal. É uma profecia do conflito espiritual entre a semente da mulher, o Senhor Jesus Cristo, e a semente da serpente, Satanás e seus seguidores. Deus promete aqui que Cristo nasceria de uma mulher, como está lá em Isaías 7,14, que ele seria ferido ao ser crucificado, porém ressuscitaria dentre os mortos para destruir completamente a Satanás, o pecado e a morte, para salvar a humanidade. Daí, Deus teria um povo para sua própria possessão, cujo prazer estaria nele, que o glorificaria e que
viveria em retidão e santidade diante dele. A culminação do propósito de Deus na criação está no livro do Apocalipse, onde João descreve o fim da história com essas palavras. Apocalipse 21:3. Com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Amém? Então, meus queridos, Deus tinha um propósito muito claro para criar tudo o que Ele criou e dizer que tudo que Ele criou foi bom. Era para que todos nós tivéssemos uma comunhão com Ele, para a glória dEle. Então, Deus é maravilhoso, né? Nós hoje, através do sacrifício de Jesus Cristo, podemos retomar essa comunhão com Deus, que foi quebrado pelo pecado. E ao confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, o primeiro passo é acreditar na palavra de Deus, receber Jesus como Senhor e Salvador, restabelecer a nossa caminhada com Ele, glorificando, adorando, buscando conhecê-lo, buscando estar presente nessa parte da criação que é a comunhão de Deus com a sua criação, nós, eu, você. Esse foi o propósito de Deus, nos criar tudo para que Ele seja glorificado, porque Ele é o Criador, Ele é o Criador, e isso é a nossa fé, isso é a nossa fé, amém? Criação e evolução. A evolução é o ponto de vista predominante proposto pela comunidade científica e educacional do mundo atual. Em se tratando da origem da vida e do universo, quem crê de fato na Bíblia deve atentar para essas 4 observações a respeito da evolução. Primeiro, a evolução é uma tentativa naturalista para explicar a origem e o desenvolvimento do universo. Tal intento começa com a pressuposição de que não existe nenhum criador pessoal e divino que criou e formou o mundo. Pelo contrário, tudo veio a existir mediante uma série de acontecimentos que decorreram por acaso ao longo de bilhões de anos. Os postulantes da evolução alegam possuir dados científicos que apoiam a sua hipótese. Em segundo lugar, o ensino evolucionista não é realmente científico. Segundo o método científico, toda conclusão deve basear-se em evidências incontestáveis, oriundas de experiências que podem ser reproduzidas em qualquer laboratório. No entanto, nenhuma experiência foi idealizada, nem poderá sê-lo, para testar e comprovar teorias em torno da origem da matéria a partir de um hipotético grande estrondo ou do desenvolvimento gradual dos seres vivos, a partir das formas mais simples às mais complexas. Por conseguinte, a evolução é uma hipótese sem evidência científica, e somente quem crê em teorias humanas é que pode aceitá-las. A fé do povo de Deus, pelo contrário,
firma-se no Senhor, na sua revelação inspirada, a qual declara que Ele é quem criou do nada todas as coisas, como podemos ler em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Em terceiro lugar, é inegável que alterações e melhoramentos ocorreram em várias espécies e seres viventes. Por exemplo, algumas variedades dentre de várias espécies estão se extinguindo. Por outro lado, ocasionalmente vemos novas raças surgindo dentre algumas espécies. Não há, porém, nenhuma evidência, nem sequer no registro geológico, a apoiar a teoria de que um tipo de ser vivente já evoluiu de outro tipo. Pelo contrário, as evidências existentes apoiam a declaração da Bíblia, que Deus criou cada criatura vivente conforme a sua espécie, como lemos em Gênesis 1, 21, 24 e 25. Em quarto lugar, os crentes na Bíblia devem também rejeitar a teoria da chamada evolução teísta. Essa teoria aceita a maioria das conclusões da evolução naturalista. Apenas acrescenta que Deus deu início ao processo evolutivo. Essa teoria nega a revelação bíblica que atribui a Deus um papel ativo em todos os aspectos da criação. Por exemplo, todos os verbos principais em Gênesis 1 têm Deus como seu sujeito, a não ser no capítulo 1, no versículo 12, que cumpre o mandamento de Deus no versículo 11, a frase repetida: "E foi a tarde e a manhã". Deus não é um supervisor indiferente de um processo evolutivo. Pelo contrário, é o Criador ativo de todas as coisas, como conferimos lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Meu querido, eu quero agradecer por você ter ficado até aqui. Deixe o seu like para que esse canal, este vídeo, possa chegar a outras pessoas. Se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva. É importante você fazer isso porque outras pessoas também vão receber esta mensagem e você estará contribuindo com o reino de Deus. Amém? Então, junte-se conosco. Na descrição deste vídeo tem um link para você fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de oração. Também eu peço que você compartilhe este vídeo para outras pessoas. Todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos a oração da manhã falando com Deus. Por isso é muito importante, além de você ser inscrito, você deixar o sino ativado para receber a notificação toda vez que nós postarmos um vídeo. Por isso, eu peço em nome de Jesus que você seja abençoado e venha participar junto comigo. Estarei orando por você. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida desta pessoa as tuas bênçãos, o teu poder sobrenatural. Se essa mensagem tocou no coração dele, Senhor, em nome de Jesus, que ele possa buscar a tua graça, o teu perdão, e que ele diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados, sara a minha vida, cura-me e leva-me para a tua presença. Se você fez esta oração, Jesus vai abençoar a tua vida. Amém? E você, meu querido irmão, minha querida irmã, seja abençoado para a glória do Senhor. Fica na paz, que Deus te abençoe.